Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Management, administrando a sua empresa aqui nos Estados Unidos. Hoje eu trago para vocês um convidado bastante experiente na área de construção. Eu vou explicar por quê. Não só construção, na verdade, um investidor de multi-empresas. Ele vai falar um pouquinho mais a respeito da trajetória dele e quais as realizações que ele está empreendendo aqui nos Estados Unidos. Então é mais um brasileiro fazendo a diferença aqui neste país abençoado que é os Estados Unidos. Roda a vinheta, editor. No episódio de hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Bruno Monteiro. Seja bem-vindo, Bruno. Como é que tá, Abel? Tudo bem? Prazer estar com você hoje aqui. Vamos trazer uns assuntos bons para essa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Estou preparado, bora bater um papo legal. Que maravilha. O Bruno Monteiro, que alguns amigos em comum já tinham falado de você, eu falei em off aqui com ele, mas estou conhecendo hoje pessoalmente aqui, porque é um prazer, tá? Eu vou até falar com o meu marketing, Abel, como meus vídeos não estão chegando para você aí, tá fraco esse marketing meu aí. Não, pessoalmente, eu já te conhecia, né, Sim. de internet, a gente se conhecia, acho, de presença digital, Sim. Mas pessoalmente é oportunidade. Primeira vez. Apesar de morarmos próximo, né, que você Sim, mora em sim. Boca, eu também moro em Boca, então... Sim, essa correria nossa aqui, né? Correria A gente nunca se esbarrou por aí, não. então, curiosamente. Enfim, Bruno Monteiro é de onde, Bruno? Que a gente vai falar de negócio, mas só para você entender um pouquinho a nossa proposta. Sim. Esse que eu costumo sempre dizer, né, um podcast onde a gente fala de negócio aqui nos Estados Unidos. Brasileiros que estão fazendo a diferença, que estão empreendendo, Sim. estão desenvolvendo novos approaches, novas propostas de negócio e também investindo aí e contribuindo com conhecimento para a nossa comunidade brasileira. Então, a gente falar de negócio, que é o objeto principal, Sim. atrás de qualquer empresa tem um ser humano, né? Com Vamos falar do certeza. ser humano, do Bruno. Bruno, que na verdade, Bruno Monteiro, gente, mas ele é popularmente conhecido como? Conta pra gente. Bruno Construtor, galera, é isso mesmo. Mas falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, tá, Abel? Tem 10 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos. Cheguei em 2014, até brincamos aqui agora há pouco, né? Pouco depois do 7-1 do Brasil e a Alemanha, né? Então ficou marcado Que essa... foi lá em Minas, né? No Mineirão, aquela tragédia. Isso, exatamente. Marcada essa data, eu no Brasil era vendedor de água de coco, né? Sempre trabalhei com vendas, né? Vendedor ambulante nas ruas da minha cidade junto com a minha mãe e minha avó. Então essa é um pouquinho da minha história no Brasil, né? E cheguei aqui nos Estados Unidos e fui direto para construção. Assim como milhões de brasileiros vêm para cá, vai trabalhar direto. Você veio e foi trabalhar. Isso. De helper. Como é que é o que trabalho que você fez logo que você chegou aqui? Então, primeiro aquela história, né, de todo imigrante. Cheguei aqui com muito pouco dinheiro, $400, né? Caramba. Sei que tem gente que chega em situações piores, mas eu já fui encaminhado direto para construção. E como eu nunca tive contato com construção civil, eu já fui trabalhar na parte de demolição. Ah, tá. Então, Ok. assim, a área é o primeiro step da construção. É o primeiro step para quem Isso. está iniciando na área é fazer a demolição, né? Que é basicamente Exatamente. tirar lá o piso, destruir, né? Exatamente. As estruturas que tem pronta para liberar a obra ou o local, né? Para Sim. você poder fazer o remodeling. No meu caso mais específico, né, eu trabalhava com remoção de piso. Ah, tá. Inclusive, os meus ex-chefes eram baianos, né? E eles falavam da lambreta de baiano, que era tip hammer, que é o hammer de tirar a parte do piso, né? Então, esse foi meu contato com a construção. Trabalhei muito tempo fazendo demolição. Foram mais ou menos aí uns 6 meses só arrancando piso. Então, Bruno, você chegou durante 6 meses, fez demolição. E aí foi Isso. aprendendo, né? Foi observando. E depois disso? Então, na verdade, assim, né, Abel, eu naveguei por várias áreas dentro da construção civil, porque aqui, você sabe, né, não tem vínculo empregatício. Então, às vezes, a pessoa que você trabalha, ela não está tão ocupada e você tem que ir com outras pessoas. Então, acabou que eu conheci todas as áreas da construção, né? E demorei um certo tempo para empreender. Com 2 anos, eu comecei a empreender dentro da construção Depois de civil. 2 anos trabalhando, Isso. que você começou Isso. a empreender. Quando você diz, montou uma empresa e começou a fazer construção própria, pegando Isso. cliente? Na verdade, assim, eu me profissionalizei na parte de tile, que é porcelanato, pessoal. A gente chama de tile aqui. E
como todo brasileiro que começa a empreender acha que é só comprar uma caminhonete e abrir uma companhia, né? Foi isso que eu fiz. Eu comprei uma caminhonete, comprei as ferramentas e comecei a fazer subcontratos. Né? Os americanos me passavam trabalho, brasileiros também, para fazer instalação de piso e banheiros. Sim, sim. Então, o meu empreendedorismo dentro da construção civil começou a partir daí, num segmento só, fazendo pisos e banheiros. Sim, excelente, que é o tile aqui nos Estados Unidos. Isso tudo Isso. na Flórida, Bruno? Tudo na Flórida, né? Trabalhamos bastante, assim, no meu início era muito construção nova. Então a gente trabalhava em Miami, trabalhava em Del Rey. Então foi onde eu comecei a pegar os meus primeiros trabalhos e empreender na construção civil. Mas sempre aqui na Flórida. Desde que você chegou, Sempre. você veio para Flórida. Você sempre ficou na região aqui do sul da Flórida. Com certeza, né? Mineiro com frio não dá muito certo não, né, Abel? Então eu vim direto para a Flórida e desde que eu cheguei eu sempre fiquei aqui. Que bacana. Aí você começou, montou uma companhia para fazer tile e depois foi evoluindo, né? Porque Sim. hoje o Bruno é um multiempresário, correto? Você Com me contou aqui em off, eu quero que você fale agora aqui. Com certeza, né? O que você tem feito aqui nos Estados Unidos? Deus foi bem generoso, mas muito trabalho, né? Muito esforço. Agradecer a minha equipe, né? As pessoas que eu tenho, que trabalham comigo, que sem eles nada disso seria possível. Mas falar para você como que foi aí que eu comecei a crescer dentro da construção civil, foi enxergando uma oportunidade dentro desse mercado, porque as pessoas fazem que seja muito segmentado, Sim. né? E a construção civil é um oceano azul, envolve várias áreas. Então eu passei a observar que os meus clientes, eles queriam outros trabalhos, trabalho de pintura, carpintaria. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar esses outros trabalhos também, então a vender esses trabalhos para outras pessoas fazerem. Então, consequentemente, o meu ticket médio aumentou. E a minha empresa foi crescendo. Não, na hora que eu me deparei, eu já estava reformando casas por completo, né? Não só num segmento, né, Não da só obra, no não só no segmento. piso, mas também fazendo uma obra. Você pega construção nova também, desenvolvimento, compra terreno, Sim. Tudo isso você faz hoje, Bruno? Tudo isso nós fazemos hoje. Mas em 2018, eu costumo dizer que foi a grande virada da minha vida, né? Virada de chave. Primeiro com o nascimento do meu filho, Enzo, né? Que nasceu aqui nos Estados Unidos. E nesse ano eu conheci o meu investidor, né? Um dos meus investidores foi em 2018, o Dr. Phil Harkins, que é um americano. Ele é coach, né? Consultor. 20 das maiores empresas do mundo já passaram por consultoria dele, né? Que legal! E eu tive a oportunidade, através de um trabalho que eu estava fazendo num condomínio de golfe em Boca Raton, conhecê-lo, né? Olha só! E aí eu realizei um trabalho na casa dele, e aí eu tive a oportunidade dele se tornar o meu investidor no ramo de flip. Para quem não sabe, flip é uma casa que você compra destruída, você reforma, volta com essa casa no mercado para obter lucro. E eu iniciei, então, em 2018, a fazer o Flipping House, né? E aí foi realmente, assim, uma virada de chave. Porque ele, investindo, ele entrou, ele viu o seu trabalho, Isso. Viu, né, tipo assim, gostou, viu a seriedade, o zelo, né, na prestação do serviço. Sim. E ele que te abordou ou você... Como é que foi isso? Conta pra gente, que foi... é curioso. Olha só, gente, que interessante. O investidor americano investindo num brasileiro, talentoso, obviamente, né, fazendo a coisa certa aqui. E como é que foi? Conta um pouquinho, que Ótimo. Eu tô curioso. Não, é até bom que eu quero deixar um insight para você que está aí me assistindo. Você nunca vai estar 100% preparado para nada, né? E se você tem que assumir o risco, né? Então eu assumi o risco, Abel. Eu não tinha tanto conhecimento assim, e ele tinha uma oportunidade de terminar uma casa que ele estava construindo, um new construction. Ele já era um investidor de já fix era um and flip, investidor. ou flipping house, né? Sim. Ele já era um investidor. Sim. E aí ele te apresentou essa oportunidade? Ele me apresentou essa oportunidade, perguntou se eu poderia ajudá-lo. E eu disse que sim, sem problema, que eu tinha experiência. Na verdade, não, né? Eu era acostumado assim, eu já fiz vários projetos, nunca tinha feito nenhum, mas já Exatamente. Mas foi ousado. É uma característica do empreendedor, de quem vence na vida, né? Exatamente. A ousadia e a coragem, né? Com que certeza. É inerente a todo empreendedor. Que bacana. Não, interessante assim, que eu falei que eu sabia, né? Mas eu conhecia quem sabia. Então, esse foi assim, a minha cartada, né? Porque como eu era muito influente dentro da comunidade, conhecia todo mundo, então vários profissionais de determinados departamentos dentro da construção, eu sabia que esses caras eram bons e iriam me ajudar a fazer esse trabalho. Aí você agrupou, né, os talentos, Sim. as pessoas que você confiava e sabia que ia fazer o serviço de acordo. Isso. Aí você se tornou um general contractor, então. Um general contractor sem licença nesse momento, né? Mas, assim, teve um resultado muito satisfatório para ele em questões de qualidade, prazo, tempo, né? E aí, a partir daí, foi onde ele me ofereceu. Ele me explicou o que era flip, né? Me falou que, na época eu não falava inglês muito bem, então ele teve toda essa paciência de me ensinar, de falar comigo em inglês, e ele me deu a oportunidade. Bruno, eu entro com um recurso financeiro, você entra com a sua expertise de execução,
né? E aí, com a venda da casa, eu retiro o meu dinheiro corrigido com os juros, como se ele fosse um banco, e o lucro até então, naquele momento, era 70% para ele e 30% para mim. Entendi. Você Eu... entraria com o trabalho, ele Isso. entraria com a parte financeira, né? Estruturou uma operação, Sim, ali uma parceria, vamos dizer assim. Que exatamente. bacana. E aí nós iniciamos, né, esses trabalhos de flip, fizemos flip em Boca Raton, Parkland. Só que na quinta casa, Abel, eu fui fazer umas contas, né? E eu vi que não estava tão satisfatório para mim a minha parte financeira, né? E o resultado que estava tendo não estava assim sendo bacana para Satisfatório, né? mim, porque eu tinha que realizar os projetos com o custo menor possível, ou seja, eu não tinha profit na execução dos trabalhos. Eu tinha somente um salário. E aí foi onde eu tomei mais uma importante atitude, né? Que foi onde eu cheguei, conversei com ele, falei para ele que daquela forma que estava, para mim não funcionaria. Né, que a gente teria que dividir o lucro 50-50. 50-50, 50-50. Isso. Engraçado que ele me disse assim, eu achei que você ia demorar um pouco para fazer isso. Mas aí fica mais um insight para você. O meu trabalho, a minha expertise, ela é tão importante quanto o dinheiro dele. E Então, ele aceitou, ele obviamente, aceitou, né? Claro. Nem pestanejou. Nem pestanejou. Porque é isso que eu falo, né? A expertise nossa com dinheiro, ela tem que ter o mesmo valor, né? Uma sociedade é isso. Capital, se não tiver devidamente aplicado, ele ia conseguir o quê? Exatamente. Por mais dinheiro que ele tenha, se é Sim. uma atividade profitable, que é, né? Lucrativa, gente, mas Sim. precisa fazer. Precisa ter alguém que faz, né? Aquela história. Não sei se você conhece. Quanto vale seu conhecimento? Já ouviu essa história? Esses dias eu até postei lá no meu Instagram. Não escutei essa, não. O gerente de uma empresa chamou um técnico Sim, para poder fazer um reparo numa máquina. sim. Aí a máquina tinha parado. Chegou o técnico olhou, apertou um botão, a máquina voltou a funcionar. Aí o gerente foi perguntar aos colaboradores, cadê o técnico? O técnico já foi e a máquina está funcionando. Caramba, ele ficou aqui quantos? 10 minutos? Ele falou, tudo bem. Aí ele pediu o preço. O cara foi e mandou uma invoice, Sim. o técnico. $1.000. Quando ele olhou, ele falou, cara, mas ele veio aqui, só apertou um botão, não ficou nem 10 minutos aqui, tá muito abusivo esse preço. Eu vou pegar ele, eu vou pedir um descritivo de tudo que ele fez para ele detalhar para mim, Sim. na invoice. Beleza. Aí o pessoal da cobrança da empresa ligou, ele falou, tudo bem, vou detalhar. Aí ele mandou um detalhamento. Ele botou assim, apertar um parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $999. O gerente olhou e falou assim, faz sentido, pagou, não reclamou nunca mais, entendeu? Na construção todos os dias é assim, Então, Abel. pois é, mas faz todo sentido. Sim. Tipo assim, ele não vai, por mais dinheiro que ele tenha, o americano, investidor, consultor, whatever, ele não vai lá fazer o que você faz, pô. Então, sua habilidade é extremamente valiosa, né? E você está proporcionando um retorno para ele. Então, Não, faz com todo certeza. sentido você renegociar as bases. Que às vezes, quando você falou de dar uma dica, e é uma dica valiosa mesmo, porque às vezes a pessoa está numa situação e ela fica receosa ou entra aquela síndrome do impostor. Você já ouviu falar disso? Não. A síndrome do impostor é onde que a pessoa mesmo não se valoriza o quanto que ela tem de valor. Uhum. E ela tem medo de ir lá e negociar. E você vê por que tem pessoas que vencem e outros que não. Você não teve a síndrome do impostor. Tanto que ele falou, eu pensava que ia demorar mais. Foi antes. Sim. Você logo viu, caramba, não tá bom para mim. Você falou, cara, eu confio no meu trabalho. Eu sei o que eu estou fazendo. Está agregando valor, mas eu preciso ser melhor remunerado. Você foi lá, negociou, ele ouviu isso, prontamente ele aceitou e o resto é história que você vai continuar contando pra gente. Não, mas com certeza foi... E que bacana, né? E que história bacana. Sim. E aí, o que acontece, né? Como todo investidor, há altos e baixos, né? O mundo dos negócios. Então, o que aconteceu? Veio a pandemia. Né? Pois é, em 2018 você começou... Então, eu peguei ali 2 anos excelente, né? E já viu, o cara quando é pobre ganha um dinheirinho faz muita besteira, né? Então, comecei a fazer grana, né? E usei esse dinheiro de forma errada. Comprei barco, carro importado, McLaren, né? Então, aí, o que acontece? Acaba que a gente descapitalizou e aí veio a pandemia que ninguém esperava. Então, tá aí o Bruno, como eu cheguei nos Estados Unidos de novo. Os dólares começam a entrar, mas é normal, isso, né? Você é bem normal. Jovem, né? Sim, eu tô com 35. Então, jovem, 35 anos. Sim. E aí, com a chegada da pandemia, né, ficou muito inviável fazer o flip, porque os imóveis aumentaram bastante, né? E aí a gente teve que encontrar uma outra saída. Então, mais uma vez, eu me arrisquei. Eu nunca tinha, Abel, construído casas do zero.
Nunca tinha feito casas do zero, new construction. Eu fazia muito flip, remodelação, adição, mas nunca tinha feito uma casa, uma construção do zero. Que Comprar o terreno. isso, buscar os permits, né? Que são Isso. as licenças, as permissões Sim. do condado, Sim. do estado também tem. Isso. Mas mais importante que isso, eu fiquei responsável por encontrar aonde fazer os Ah, tá. investimentos. Então caiu sobre mim uma responsabilidade o quê? De eu lidar com o dinheiro, encontrar a oportunidade certa para construir o terreno e, consequentemente, apesar de eu ter feito assim, muita coisa e não tão inteligente, mas eu entendia bastante sobre o mercado imobiliário americano porque eu estudava esse mercado diariamente. Então eu entendi o quê? Com a mudança regional, demográfica que estava tendo naquele momento, várias pessoas mudando para a Flórida por questões fiscais, pessoas da Califórnia, de Nova York, eu entendi que essa região costeira nossa, região dos canais, Lighthouse Point, Boca, Fort Lauderdale, era uma região que ia ter um grande aumento, né, nos valores dos imóveis. E tinha muita casa ruim. Tinha terreno, tinha casas em situações precárias. Então, juntamente com ele e com alguns corretores, nós fizemos um estudo, Que né, bacana. de investir nessas áreas. E a nossa escolha foi Lighthouse Point. Você conhece Lighthouse Sim, Point? sim. Sim. Então, nós escolhemos Lighthouse Point. E aí eu consegui com que ele fizesse um investimento de $30 milhões nessa Caramba. região. E nós aí, então, assumimos Mas um grande casas, portfólio. tudo residência. Todas casas residenciais, né? Vocês compraram o terreno. Não, e... nós compramos as Ah, tá. casas. Não foi Isso. nova construção, não. Foi Não, o foi imóvel. casas. Foi casas para eu construir novas casas, que é o tá. que eu tenho feito desde 2020. Você faz a demolição Jogo no chão e constrói uma construo. nova casa. Entendi. Exatamente. E aí eu usei técnicas, né, de negociação com esses clientes, porque como os preços dos imóveis estavam muito altos, essas pessoas eu iria comprar essas casas delas, elas iriam para onde? Então o que eu fiz? Eu fiz negociações com os homeowners das casas pelas quais eu comprei, que eles poderiam ficar morando nas casas e que eu avisaria 6 meses antes de eu ter o permit na mão para demolir a casa e iniciar a construção. Então ele vendia, recebia, enquanto você não tem a permissão para mexer, ele ainda continuava Exatamente. morando sem pagar aluguel. Exatamente. Então estava Entendi. tendo um pequeno rendimento ali do capital alocado, né? Porque a gente trabalha com recurso próprio. Nós não utilizamos bancos nas nossas operações. Então, a partir daí, a gente assumiu um grande portfólio. E mais uma vez, né, tem gente que vai chamar isso de sorte, eu não acredito que isso seja sorte, sim, incompetência. O que aconteceu? Esse portfólio nosso, mesmo sem a gente construir, ele dobrou de valor. Então, as casas que nós pagamos $900 mil, hoje vale 1.800.000, 1.400.000, que é só o terreno. E você que está hoje envolvido aqui, né? Sim. Eu sempre vou passear de barco, final de semana, eu gosto. Sim. Desço ali na Marina, vou no Lake Boca, que é lindo, né? Sim, é lindo. É o meu passeio favorito então, também, Abel. E quanto que é uma casa, assim, de canal, na média? Sim, vamos lá. Só para ter uma noção. Aí. Nós acabamos de vender uma Olha, só 3... para ter noção. O pessoal do Brasil tem muita curiosidade. Há 3 semanas atrás, nós vendemos uma por 5 milhões. 5 milhões? Sim. E qual o tamanho? Qual a característica dessa casa? Bom, você quer que eu fale o tamanho square foot aqui pro pessoal? Pode falar, depois então, a gente essa até tem conversa. 5.400 square, né? É uma casa que eu vendi por 5 milhões. Hoje, as Uma casas... diária construída de casa? Isso, on Uau. the air. E o terreno? O terreno tem 8.600 square. Com pier, com tudo. Isso. Direto pro lago. Direto. Aqui em Boca. Aqui em Lighthouse Point. É lá, né? Isso. Do lado. É bem próximo, gente. É Vou o pedir o editor para colocar o mapinha da Flórida aqui na tela, onde ele vai ver Boca Raton, né? Vai ter lá Delray Beach, tem Lighthouse Point, tem Deerfield Beach, tem toda essa região do sul da Flórida aí, para vocês se localizarem. E aí, o que nós fizemos, né? Nós começamos a construir essas casas, conseguimos bons resultados, e aí entra essa questão, que você deve conhecer, essa questão fiscal da 1031 Exchange. Sim, ou seja, que você precisa reinvestir o dinheiro. Então, automaticamente, o nosso business começou a crescer, e aí nós começamos a investir em outras áreas. Parkland, Pompano, Hollywood. Só para explicar o que ele está falando, o 1031 Exchange remete a uma seção do Código Tributário Americano, que é a seção 1031, onde que ele, que é um investor, né? Você Sim. chega a ser um dealer, não sei qual a sua classificação hoje. Investor. É um investor, porque dentro do Código Tributário Americano, quem atua no ramo imobiliário tem várias classificações. Sim. Isso muda do que diz respeito ao pagamento dos tributos. E a seção, no caso dele como investidor, ele tem o diferimento, não é que o IRS, o governo americano, a Receita Federal Americana, não vai cobrar o imposto de renda dele, mas ele não vai precisar pagar neste momento, desde que ele invista em outra propriedade ou mais de uma
de um valor superior àquela que ele vendeu. Então, é um benefício que faz com Sim. que ele está sempre reinvestindo o dinheiro. Ele apura um ganho de capital, que a gente chama aqui de capital gains, né? Que é Sim. um ganho de capital, porém ele não precisa pagar neste momento, enquanto ele tiver. E aí, com isso, Exatamente. estimula, né, novos O investimentos, reinvestimento. um reinvestimento e vai crescendo, seu portfólio, né, vai crescendo. Sim, Você vai estar buscando sempre novas propriedades e novos investimentos. E é bom para você e é bom também para a economia americana. Você está exatamente. gerando novos empregos, você está sempre fazendo novos investimentos. Então, um jogo de ganha-ganha é uma sessão que ajuda Fantástico. muito. Só abrindo parênteses para explicar Não, somente para isso quem é está importante, assistindo. isso é importante. Então, resumindo, a gente conseguiu aumentar o nosso portfólio cada vez mais. E dentro disso, né, paralelamente a isso, eu comecei a criar um ecossistema dentro da nossa comunidade aqui de construção civil. Ou seja, eu criei o meu posicionamento, a minha autoridade na internet, né? E há 2 anos eu produzo conteúdo, Que é o seu Instagram, que nós já vamos que é o meu colocar. Instagram em Bruno com 2 N's Construtor. Bruno Construtor. O editor vai colocar Sim. a arroba para quem já tiver aqui interessado, saber, conhecer um pouco mais do Bruno, vai poder ir lá no Instagram. Você tem um perfil bem ativo lá, né? Sim, sim. Participando, enfim, sempre com Muito conteúdos. conteúdo. Mas além de construção, você tem outros empreendimentos também, não é, Bruno? Sim, eu enxerguei, né, essa oportunidade dentro da internet de poder estar conhecendo pessoas, né? Isso é muito importante, você conhecer novas pessoas, novos negócios. E aí eu comecei a investir em outras áreas, né? Não só na construção civil, mas em outras áreas também. Então hoje nós estamos à frente de mais de 12 negócios, né? 12 empresas. 12 empresas, Maravilha. né, nas quais eu participo, e tem mais vindo por aí, mas foi a criação do ecossistema, né? E eu acredito muito na questão não só de educação, né, de treinar pessoas, mas eu acredito muito na união da nossa comunidade brasileira. Foi aí onde eu criei o Construction Connection, que é um evento de construção. Que legal, um evento Isso. qual que é o objetivo do evento? Bom, o objetivo desse evento, primeiramente, né, é que as pessoas tenham um entendimento que dentro da construção civil, todas as áreas são importantes. Desde o cara que varre a obra, que ganha ali $80, $100 por dia, ao investidor bilionário que coloca ali os seus milhões em investimento. Porque se eu tenho um e não tenho outro, não adianta, né? Então, qual que é o objetivo desse evento? Conectar todas as áreas da construção civil, educar os profissionais, capacitá-los cada vez mais e, com certeza, tornar essa comunidade brasileira da construção civil a maior comunidade dos Estados Unidos. Isso que eu ia te perguntar. Os brasileiros são relevantes na área de construção aqui nos Estados Unidos? Como é que você avalia? Eu avalio os brasileiros, principalmente na área de acabamento, tá? Os brasileiros são excelentes. Nós, brasileiros, a gente sabe trabalhar, a gente tem carisma, né? A gente tem esse E comprometimento. tem zelo também. Zelo e, né, no detalhe, execução. né? Que você falou de acabamento, imagino, Sim, na questão da execução e no detalhe. exatamente. Tem oportunidade, Bruno? Muita oportunidade. Hoje a construção ela movimenta trilhões de dólares nos Estados Unidos. Cerca de 25%, né? Do PIB, Isso. toda a cadeia. Toda a cadeia. Cerca de 25%. E nós temos estados, né, Abel, como eu disse para você, eu não atuo só na Flórida, né? Eu atuo em Massachusetts, no Rhode Island, New Jersey. E temos estados como a Flórida e o Texas que estão muito aquecidos dentro da construção civil. Então há um déficit muito grande de propriedades, né? Há esse déficit imobiliário. Imobiliário aqui. E também muitas Então, pessoas tipo assim, estão Bruno, um comprando. brasileiro que está lá no Brasil, que tem intenção de vir para os Estados Unidos, você acredita que essa pessoa encontra oportunidade aqui, seja para construir, seja para investir, seja para trabalhar? Tem oportunidade na área de construção aqui Tem nos Estados Unidos? oportunidade, tem muita oportunidade, Só- sim. Excelente. Só lembrando o pessoal que está no Brasil que tem maneiras de você vir para cá legalmente. Legalmente. Procurar sempre uma empresa já reconhecida, né, licenciada aqui. Aí eu sempre, quem me conhece sabe, que me acompanha, a gente sempre tem aqui o pessoal do Moraeua, que pode te dar toda a assessoria para você que está no Brasil, tem interesse de vir para os Estados Unidos, fazer vida, carreira, e por que não? Talvez até está construindo aí, ó, junto com o Bruno, Exatamente. entrando em algum empreendimento, porque você faz pool de investidores, não faz? Isso. Hoje nós oferecemos, né, Friend and Family Business. Os investidores que estão no Brasil, que desejam investir nos Estados Unidos, nós fazemos todo esse apoio também. Não só de execução do projeto, mas também Mas você poder construiu algum orientá-los. tipo de fundo ou você cria estruturas
isoladas para o investidor? Qual é a estrutura que você tem trabalhado? Sim, cada perfil de investidor é analisado de uma forma diferente. Tem um investidor que ele quer adquirir um imóvel, que o imóvel esteja no nome dele e que ele tenha uma recorrência maior. Ou tem um investidor que ele só quer ter uma rentabilidade ali do dinheiro investido. Então a gente precisa fazer o perfil de cada investidor e como que a gente vai adequá-lo dentro dos nossos investimentos. Entendi. Que aí você vai criar uma estrutura de acordo com o perfil do que aquele investidor tem em termos de pretensão. Exatamente. Muitas pessoas não sabem, Abel, mas assim, você não precisa, você nunca pisou nos Estados Unidos, mas se você quiser abrir uma empresa aqui, você pode. Você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos sem ter pisado aqui. Né? Então você pode ter uma empresa aqui e comprar um terreno ou uma casa através dessa empresa. E alugar e ter renda de aluguel, né? Renda em dólar, para você que está no Brasil. Abre uma empresa, constrói, aluga, depois também pode vender, se for o caso, né? Apurar um ganho de capital, enfim, comprar novas propriedades. E ser sócio também de qualquer tipo de negócio aqui, não há nenhuma restrição quanto a estrangeiros proprietários de negócios aqui no estado. Pelo contrário, os Estados Unidos, na verdade, incentivam o estrangeiro a investir aqui no país. Com certeza. Nós oferecemos vários produtos financeiros, né, para esse investidor. Se ele quiser fazer uma alavancagem patrimonial através do sistema de consórcio no Brasil, nós conseguimos. Ou seja, se você tem um imóvel aí no Brasil e deseja alavancar esse imóvel e trazer esse dinheiro para cá para investir em dólar, esse imóvel do Brasil fica alienado. O capital que está aqui não fica. O imóvel no Brasil, ele fica alienado no Brasil, e o dinheiro dolariza, vem para cá e você investe aqui. Exatamente, com uma rentabilidade em dólar. E tem garantido o imóvel no Brasil. No Brasil. Se acontecer alguma coisa, você perdeu o imóvel do Brasil, o seu imóvel daqui você não perde. Outra coisa que a gente oferece dentro da Pacific, da nossa empresa, né, é a questão de financiamentos. Então, vamos supor, se você deseja construir e se você entra com 30% do valor do empreendimento, os outros 70% a gente tem lenders, né, pessoas que trabalham junto com a gente que faz essa liberação. Faz o financiamento. Isso. Para o não residente, são 30% de down payment, né? Através da Pacific, que é a minha empresa, como é uma construtora que já tem vários financiamentos, várias obras entregues, a gente consegue 20%, 25%. Consegue menos, então. Consegue. Mas, geralmente são 30%. São 30%. Mas e o brasileiro que está aqui, que mora aqui? E ele quer iniciar nesse ramo? Nós temos uma comunidade, você mesmo está criando eventos, a pessoa quer começar. Exatamente. O Abel tem um escritório dele, o Abel é professor, o Abel quer começar a investir agora no ramo imobiliário. Qual que é o caminho de iniciar? Tipo assim. Primeira coisa é tirar dessa mentalidade que você precisa de começar grande. Quem nasce grande é monstro. Então, assim, hoje você pode começar investindo. Você pode fazer uma casa hoje com 50, 60 mil dólares. Caramba! Como que funciona? Pera aí, Bruno, que história que é essa, né? Conta direito isso aí. Tá bom demais para ser verdade. Olha só, se você conseguir, né, nós temos isso, provas, já que tem terrenos no West Coast, na parte ali de Port Charlotte, Cape Coral, aquela localidade ali, você consegue encontrar terrenos de 13 até 50 mil dólares. Se você comprar um terreno hoje, vamos fazer uma conta de padaria aqui, Abel, de 20 mil dólares. Você compra um terreno de 20 mil dólares e você inicia o processo do permit. Você vai tirar os seus planos e vai fazer a slab ali. Com 30, 40 mil a mais, você consegue fazer isso. Então, vamos falando de 60 mil dólares. O banco, o que o banco quer? Ele quer uma garantia. Qual que é a garantia que o banco quer? O terreno no seu nome e a slab lá, feito o permit. E ele vai te emprestar o dinheiro para você terminar o seu projeto. Esses juros não é um juros friendly, é um hard money. Mas você está falando da questão financeira, ok? Isso. Tem vários lenders, tem muita liquidez. Sim. Mas a questão não é só financeiro. Lembra? É o profissional. Que aí consegui o dinheiro, comprei, eu tenho lá 100 mil dólares, Sim. Vou comprar 2 terrenos, vou começar, o banco me aprovou, o problema não é a grana. E o depois, que é a execução? Aí que vem minha pergunta. Vou aproveitar como um bom vendedor, né? Nós aqui, eu, Bruno, da Pacific Contracts, podemos te atender. Acontece que nós temos cotas. Abel, eu não vou fazer uma casa 2 horas e meia daqui, uma casa só. Então, nós temos cotas hoje para esses investidores, que são cotas a partir de 150 mil dólares, para rodar 3 operações. Ou seja, se você hoje quiser investir comigo, Bruno Monteiro, Bruno Construtor, você precisa de 150 mil dólares. Para a gente rodar 3 operações. Porque aí você ganha escala e ganha, entendi, faz sentido. Exatamente. Então, com 150 mil dólares, constrói 3 casas, é isso? Exatamente. Nós cobramos um FII. Aí depois você entra em contato comigo para saber como que funciona. Então, mas a casa fica no nome do investidor. Do investidor. O financiamento fica no seu nome, o terreno fica no seu nome.
Bruno, não deu certo, porque a gente não pode ter garantias, né? A gente sabe que Sim, esse claro, mercado é um mercado volátil. Todo negócio Esse tem... financiamento, Abel, ele pode ser transformado num financiamento num conventional, um financiamento regular de 30 anos. Ou seja, você aluga o imóvel. No worst case cenário, você vai ter ali 200, 300 dólares para pagar o seu mortgage ele estando alugado, mas você ganha no equity da propriedade. Sim, é ao longo prazo, né? Ou Sim. seja, você não perde, né? O risco é muito pequeno, né? O risco é muito pequeno. De perder. Então, assim, esse hoje para a comunidade, né, é algo que nós oferecemos. Então, comigo é esse valor, mas tem outros profissionais que você consegue fazer num valor menor, que o cara vai fazer uma casa só para você. E tem alguns brasileiros, né, que estão Sim. também, que é muito legal isso. Agora, em termos de rentabilidade, a gente sabe que é esperada, né, gente? Sim. Inclusive, garantia, eu sou oriundo do mercado financeiro, Sim. eu trabalhei em banco em Nova York. Exatamente. E eu chego a ter ojeriza quando as pessoas falam, tem garantia. Não existe garantia, não existe né, garantia. no mundo dos negócios. Não existe. Eu brinco até. Se alguém falar, eu garanto, cuidado, vê se a carteira não está indo no bolso aí. Porque não existe garantia. Não. Existe retorno esperado, existe Exatamente. um histórico. Quanto, em média, hoje, uma rentabilidade? Vamos supor, eu investi $150 mil. Sim. Vamos construir 3 casas. Em média, Sim. qual a rentabilidade aí? Bom, Eu sei que é esperado, tá, gente? Disclaimer, ninguém garante nada, pelo amor de Deus. Mas, assim, em termos de expectativa de retorno. Não, excelente. Estou conversando com um controller aqui, um cara de números. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa desmembrar essa operação. Se o seu investimento inicial é $50 mil por operação, esse é o seu investimento inicial. Então, o seu ROI ele vai ser baseado em 50 mil. Sim, Ou por seja, projeto. No Ok. final da operação, se sobrou para você $75 mil, qual que foi o seu ROI? Caramba, excelente. Tirando os seus demais, 50. mas Então a gente trabalha hoje, né? Vamos ser bem realistas, num prazo de 10 meses, que é o 10 tempo meses. que dura essa operação, entre você comprar o terreno, você aplicar os permits, executar a obra e vender, 10 meses. Então, durante 10 meses, a sua rentabilidade ela pode estar entre 12% Então, nós vamos fazer a 20%. algo bem didático aqui. O editor vai nos ajudar. Então, Sim, investimento no projeto, $50 mil, isso. que é para a compra do terreno. Iniciação da obra. Iniciação das obras. Nós vamos colocar aqui na tela aqui. Prazo de execução, 10 meses. 10 meses. Expectativa, financiamento bancário, aprovação e liberação dos recursos. Qual o Quanto valor? Não, a partir do momento que você aplica o permit, do que você adquire o terreno, você já inicia o processo. Sim. Demora 60 dias. 60 dias. 60 dias. E aí, desses 50 mil, é para aplicar no terreno e nas permissões. E nas permissões. E a casa, qual é o valor do orçamento para o empréstimo bancário? O valor do orçamento da casa. Nós temos casas 4-3, 3-2. Aí depende da casa. Vamos falar uma casa 3-2. São $219 mil. 219 mil. 219. Esse valor o banco entra financiando? Isso, o banco entra financiando esse valor. Tá. Com juros de 10%, aí eles cobram 1 point, 2 points, depende da operação que você for realizar. Sim, então nós estamos falando de 50 mil com mais 220, arredondando, Isso, 270 mil. 270 mil. Qual o valor esperado de venda da casa? Coloca mais 10% aí nesse valor de miscelâneos. Se você tax, Excelente. comissão, é bom ter. Então, 270 joga mais 10%. Então, nós estamos falando 300. aí 300 mil arredondando, Sim. que é prudente. Exatamente. Excelente. Estou fazendo uma planilha de investimento, Olha gente. só. Ó. Olha que coisa Isso aqui não no foi post. combinado, não. Não tô com nada, número foi aqui nada. não. Nós estamos montando a planilha e vai no ar, que o editor vai colocar essa tabela aqui para que vocês estão assistindo aí. Então, Sim. 300 mil. Qual é o valor? Expectativa, né? Sim, seria expectativa. um VGV, um valor geral de venda dessa A casa. primeira coisa que você precisa fazer é pegar as 3 últimas casas que foram vendidas na região. Essas 3 últimas casas, elas vão te dar uma base, qual que é o valor por square foot da casa que está sendo vendida. Se for uma casa com piscina, tá, o valor aumenta na questão do custo de construir. E essa casa de 229 mil é sem piscina. Então, essa casa hoje ela está sendo vendida entre 380 e 400 mil dólares na região. Então, o investidor, ele colocou 300 mil dólares Sim. e ele tem um valor de venda geral, né, ou venda Sim. esperada da casa, 380 a 400 mil. Quer dizer, exatamente. se ele vendeu por 380, 80 mil de net. Na verdade, de não, a gente tem que tirar os 6% ou 5% da corretagem. Da corretagem, tá. Esse valor já é o bruto, Sim, né? mas baseado nos 50 mil que você iniciou o projeto, depois que você pagar todo mundo, inclusive eu, Bruno, Pacific Contractors aí, vai sobrar para você entre 12% a 25%, 30% do seu investimento inicial. Em relação a... É porque ele está fazendo a conta, gente, em cima do que você efetivamente tirou do bolso. Exatamente. Porque lembra, você alavancou, o banco te prestou o dinheiro. Não é dinheiro seu, é dinheiro do banco. Sim. Depois você vai repagar o banco, vai pagar o construtor, pagar todo mundo, você vai sobrar um lucro. Então, você investiu 50 mil dólares
e você pode ter um lucro aí de 70 mil, é o que você 80 falou, mais ou mil. menos 80 mil dólares. Sim. O que não é nada mal em 10 meses. Nada Em mal. dólar, hein? Em dólar e baseado no seu investimento inicial. Então, assim, tem várias operações, né? Isso aí é o que eu tô falando para vocês, são das Affordable Homes. É o Minha Casa Minha Vida E aqui dos vocês gringos. utilizam estruturas de uma LLC na compra Sim. do terreno? O terreno é comprado, vamos supor, você, Abel, abre uma LLC, os terrenos Sim. são comprados no seu nome, a aplicação é toda feita no seu nome, só que eles precisam da minha empresa, por quê? Pela quantidade de projetos que nós já Sim, realizamos. você já dá Então, nós uma- somos como um sponsor não financeiro, mas uma garantia que entrega os projetos. de que vai executar, né, dentro do prazo. Você já tem Exatamente. expertise, você já tem um histórico aqui. Exatamente. Quantos projetos vocês já fizeram aqui, Bruno? Ah, Desde, de né? new construction, É. de tudo. Ah, vamos começar com o New Construction. Então, vamos falar depois- de flip primeiro. Flip É, foram então. mais de 40 flips que eu já realizei até Ok. hoje. A remodeling, já perdi as contas, não sei nem quanto te dizer. Casa, nós estamos na casa de alto padrão, na nossa sexta casa agora. E vou aproveitar esse momento aqui para falar do nosso maior desafio, que é o projeto que nós estamos realizando agora em Rhode Island. Toda a parte de infraestrutura está sendo feita. Serão 91 apartamentos e 275 Caramba. casas. Esse contrato já está assinado, o projeto já está iniciado. E é um projeto também para investimento, que foge tudo daquilo que eu fiz até hoje. Agora nós estamos partindo para o multifamily, né, que é a questão de rentabilidade em aluguel. Que legal. Quando você falou casa de alto padrão, defina para mim, o que é uma casa de alto padrão? Ok. É valor? Como é que é isso? Tá, quando eu defino uma casa de alto padrão, é importante você que está aí assistindo entender o seguinte: menos de 1% da população americana faz mais de $1 milhão por ano. Então, quando eu falo alto padrão, é para esse público que eu estou trabalhando. Essas casas de 3 a 8 milhões, que são as casas que eu construo, são casas padrão, são high-end e são casas que são em localidades especiais. Por exemplo, essas casas em Lighthouse Point tem um dock ali no fundo, o cara coloca tá. o barco dele ali. Às vezes o barco é até mais caro que a casa, né? O iate. Então é esse tipo de cliente que nós trabalhamos Que é aí hoje. mais em torno de 3 a 8 milhões, uma referência. Isso, correto? exatamente. Tipo, uma casa acima de 3 milhões de dólares, ela é considerada uma casa de alto padrão? Sim. É essa a referência que eu estava Sim. tentando buscar. E sim, olha só, hoje aqui na nossa região é muito importante que você entenda isso, sabe, Abel? O pessoal aí. No Texas, por exemplo, com 1 milhão você compra uma mansão. Uma casa gigantesca, uma casa de alto padrão. Na Flórida, na região que nós atuamos aqui entre Miami e West Palm Beach, essas casas a partir de 2, 3 milhões são casas de alto padrão. São residências conceituadas de alto Porque padrão. tem diferenças também, né? Locais de Sim, preço. Exatamente. Hoje a Flórida, muita gente está, vou dizer reclamando, mas mudou, né? Antigamente a Flórida era reconhecida como um custo de vida mais barato, Sim. aluguéis, preço hoje não está mais assim, né? Hoje a Flórida Sim. é compatível com Boston, com região de... Com certeza. Não é? Você que está dentro, acompanhando esse mercado? Muitos falam que Miami é a nova Wall Street, né? Então, assim, muitas pessoas ali em Miami estão mudando, saindo ali do centro de Miami e vindo, né, subindo, justamente pelo alto custo, principalmente aluguel. Hoje, apartamentos de 1 quarto em Miami é 3.500, 4.000 dólares, dependendo da realidade, da localidade, pode chegar até 5 mil. Então, onde que está a oportunidade para... Imagina um brasileiro que está querendo vir para cá, Sim. classe média, ele quer uma casa para ele morar. Sim. Onde que tem hoje um custo-benefício para a classe média americana aqui na Flórida? É a região de Orlando? Parece que Ocala. Onde que é que está isso? Essa região que você falou de Fort Myers, Sim. ali, Cape Coral. Onde é que... Excelente pergunta, Abel. Isso Onde é um que estudo. está indo esse vetor, né? É um estudo que eu sempre faço, né? Porque a gente precisa estudar o mercado. Você que está no mercado imobiliário, você tem que estudar o mercado e acompanhá-lo, senão você vai se posicionar de forma correta. E existem vários posicionamentos dentro do mercado imobiliário, eu vou falar depois sobre isso, mas o que eu quero dizer para você agora é o seguinte: essa mudança dessas pessoas desses grandes centros, hoje tem muito home office. Então, você tem regiões como Porto de São Luís, como Central Florida, como West Coast. Essas regiões você consegue comprar residências new construction por 400 a 600 mil dólares. Caramba, e quantos dormitórios? 3, 4 dormitórios, quer dizer, né? uma casa Isso. que acomoda uma família, Exatamente. vamos dizer, padrão, né? 4 pessoas, bem, né? Exatamente. E vias de fato, a gente sabe que a poupança forçada do americano é no equity da residência. Então, muitas pessoas venderam suas casas por 1 milhão, 900 mil, pagaram ali o saldo devedor que eles tinham do mortgage. O que eles fizeram?
foram para essas casas, né, financiaram essas casas, colocaram dinheiro no bolso e estão tocando a vida deles. Então sempre vai ter essa mudança, essa demográfica, né, regional. Grandes polos, as pessoas vão assumir esses grandes polos, as pessoas que não têm tanto dinheiro, mas têm equity nas residências vão vender e vão começar essa mudança. Vão afastando um pouco. Então você está me dizendo que a região de Port St. Louis ali, que é entre Sul e Orlando, Sim, né? Palm Bay. Aquela okay. É uma região para quem quer estar na praia. West Coast também para quem está na praia. Do lado oeste. Exatamente. Da Flórida. E o Central Florida é quem quer pagar menos ainda. Por exemplo, região de Ocala você consegue casa por 300 mil, 320 Porque mil. O terreno lá parece que é $20 mil, procede essa informação? Sim, um terreno de sim, 15 mil, 20 sim. mil dólares. Exatamente. Então, tendo muitos projetos de desenvolvimento naquela região também. Exatamente. Então, voltando agora ao que eu queria falar sobre posicionamento de mercado imobiliário, é isso. Sempre tem oportunidade. O mercado ele sempre vai estar propício para alguém, ou para quem compra, ou para quem vende, ou para quem aluga. Então você precisa saber qual que é a forma que você quer posicionar. Então o que eu fiz, Abel? Hoje nós temos posicionamento na parte high-end, que são essas construções de casa de luxo. Nós partimos para esse mercado affordable, que é o Minha Casa Minha Vida dos gringos, e estamos no multifamily também. Ou seja, cercamos aí o mercado. E você presta o serviço também, a sua construtora, né? O cara que tem uma mansão aqui, ele quer reformá-la toda, te liga, você manda o orçamento e faz esse tipo de serviço também, né? Exatamente. Você tem um braço ou uma empresa que executa isso, correto? Uma das coisas que eu aprendi, Abel, é se você criar um ecossistema dentro do seu negócio, você vai fazer o dinheiro circular dentro do seu negócio. Foi exatamente o que nós fizemos. Então, hoje nós temos empresas, né, que prestam serviço para a nossa construtora. Ou seja, quando você diz o ecossistema, são várias empresas, uma servindo a outra. Exatamente. Você verticalizou. Eu verticalizei. Então tipo assim, você assume toda a cadeia na construção de uma casa? Tudo? Toda a cadeia, mas nós subcontratamos grande parte. Tá, mas essa parte de supply chain, que é a parte de material, já é uma parte interna. A parte das esquadrias de janelas também é uma parte interna. Então você tem uma empresa que faz. Isso. Que legal. Exatamente. Cara. Então isso foi uma forma que eu encontrei o quê? Da gente tornar o nosso ecossistema mais forte, né? Do dinheiro estar circulando ali entre nós. E a partir daí também eu fui para a questão dos eventos. Para quê? Para que eu me conecte com pessoas boas e tenha profissionais capacitados em todas as regiões dos Estados Unidos. Não, muito, muito bacana. Iniciativa louvável. Eu tenho uma outra curiosidade, aproveitando. Sim. Quando você constrói uma nova casa na Flórida, que é uma região de furacão, sim, é obrigatório já ter aquelas impact windows, aquela proteção ou não? Excelente. Entendeu? Eu sempre tenho essa curiosidade, porque construindo uma nova casa, eu sei que as casas antigas não têm. Né? E agora, eu vou construir uma nova casa. Isso é obrigatório? Está no código? Como que é isso? Sim, está no código. Nós temos determinadas localidades na Flórida que o wind pressure, que é a pressão do vento, né, do furacão, ela é enorme. Então, você tem que seguir o código nessas regiões. Então, região costeira, né, principalmente essa região de praia, até determinado espaço, por exemplo, em Orlando, Central Florida, ali não é necessário você ter janelas de furacão. Mas do West Coast e East Coast você já precisa. Né? Então, se você for levantar uma casa, e também não faz sentido nenhum, né, gente? O cara construir uma nova casa e não colocar janela. Exatamente. Tipo assim, né? Não faz muito sentido. Mas mesmo projetos mais, vamos dizer, populares, casas para pessoas com a renda, de repente, menor, também é obrigatório ter a janela com proteção, né? O governo americano, ele incentiva, tá, Bel, essas questões de tanto energia solar e janelas de furacão de impacto. Então, se a pessoa ela não tem renda, se ela não tem condição financeira de fazer esse serviço à vista, entra no financiamento da casa para trocar as janelas. E tem créditos tributários também, né? Eles têm estaduais e às vezes até federal. Porque não é uma questão de beleza, é uma questão de segurança, de proteção das famílias, das crianças. Então, sim, é obrigatório essas regiões. Inclusive aqui na nossa região, o Wellington está passando por isso, tá? O Wellington, o que está acontecendo? O Wellington está sendo obrigatório trocar nos condomínios, nos multifamilies, o roof e também as janelas para furacão. Olha só, o Wellington é uma cidade, gente, um pouco mais ao norte de Boca del Rey, que é famosa pela questão dos cavalos, exatamente, do hipismo, né? Dos jogadores de polo, tem uma das maiores academias, lugar de treinamento, e as competições também são realizadas aqui. É uma cidade muito bacana, uma cidade estilo de interior, né? Exatamente, exatamente. Mas eu não sabia disso. Muita grana envolvida lá em Wellington. Até porque é um esporte caríssimo, né? Exatamente, tem cavalos lá de 2, 3 milhões de dólares. Tem, a filha do Bill Gates, me parece que tem propriedade em Wellington, grandes bilionários, né? Eles têm
casa, Sim. talvez casa de campo, eu não sei, ou casa de Sim. verão, alguma coisa, mas eles têm localidade, principalmente quem está ligado à questão dos cavalos, né? Que gosta do Exatamente. esporte, de cavalgar e etc. Mas bem legal. E quais são os planos para o futuro? Além Bom, do ecossistema das empresas, dos eventos, enfim, de tanta construção, quais que são os próximos passos aí? então, Abel, eu estou muito feliz porque eu encontrei, né, o meu propósito e tudo isso que eu faço eu busco um legado. Eu acho que isso é importante. É uma frase meio clichê, mas é uma frase que eu sempre uso, que eu não invisto em negócios, eu invisto em pessoas que têm propósitos. Então, todas essas empresas nas quais eu estou envolvido são empresas de propósito, que é o quê? Que é a mudança de vida das pessoas, dos trabalhadores, né, que é trazendo soluções aí para essa classe de imigrantes, que é uma Que classe que legal, mas merece então muito. você investe. Todas essas empresas você tem sócios. Todas as empresas eu tenho sócios. Ok, você entra como investidor e Sim, tem a pessoa que toca e exatamente. desempenha aquelas atividades. Que Exatamente. E bacana. aí a gente conta com um grupo, né, que eu tenho de gestor, de pessoas que trabalham comigo, controllers, gerentes de marketing, toda essa estrutura, né, a gente já entra na empresa da pessoa Onde com essa estrutura. você consolida e acompanha, né? Tudo que está acontecendo. Você criou Sim, tipo um sistema. E usa o QuickBooks? muito. É Que eu ensino importante. QuickBooks, né? Por isso que eu Exatamente. perguntei. Inclusive, eu quero que você ensine aí, muitas pessoas estão precisando de usar os QuickBooks corretos nessas empresas aí. É uma ferramenta QuickBooks, né? Quem me acompanha já sabe que é o programa referência para pequenas empresas aqui nos Estados Unidos, Sim, de contábil e gestão financeira, que ele é muito conveniente, né? Você pode usar aqui no próprio celular, tirar foto, guardar os recibos, gerar os profit and loss, balance sheet e tudo. Então é uma sim, ferramenta muito interessante para quem é empresário, sabe. sim, E pequena empresa, né? Não sei se talvez vocês saibam, sim. porque às vezes fala, pequena empresa. O que é pequena empresa nos Estados Unidos? Pequena empresa nos Estados Unidos, segundo o Código Tributário Americano, na seção 448C, é toda e qualquer empresa que teve um faturamento nos últimos 3 anos, na média, pegando os 3 anos, inferior por ano a 30 milhões de dólares. Você sabia disso? 30 milhões de dólares é considerado uma pequena empresa. Porque aí a empresa tem a opção de reportar Sim, as suas informações para o efeito do tax, sim, cash base, que é regime de caixa, ou accrual base, regime de competência. Ela pode escolher, além de ter benefício na dedução da despesa de juros quando ela está alavancada. Então, pequena empresa pode. Por exemplo, uma Apple, uma Coca-Cola, não pode, porque não é pequena empresa, faturam bilhões de dólares, né? Mas uma excelente. empresa que fatura até 30 milhões de dólares tem essa opção, tem esse direito, né? Sim. Que é respaldado pelo Código Tributário Americano. Então, Ah, quando a muito- pessoa, porque às vezes o brasileiro acha, pequena empresa. Não. Pequena empresa aqui, gente, são 30 milhões de Milhões. dólares por ano, Então, né? exatamente. E assim, eu queria aproveitar esse espaço que você está me dando aqui para você, empreendedor, principalmente que está aqui nos Estados Unidos ou no Brasil também, invista na sua empresa, invista em software, contrate pessoas certas para as posições certas, consultoria, mentoria. Isso é muito importante você investir para o crescimento da sua empresa. Muitas pessoas hoje, Abel, deixam de crescer por causa disso. O cara tem medo de investir, medo de contratar, medo de trazer inteligência artificial, softwares para dentro do seu negócio. Isso é muito importante. Se você não está no digital, se você não usa inteligência artificial no seu negócio, você vai quebrar, você vai falir logo, Olha logo. só, é uma frase forte, mas faz todo sentido, né? Sim, Tem que estar hoje presença digital e a inteligência artificial que facilita a rotina, né? exatamente. Evita retrabalho. Ó, Sim. papo maravilhoso, Bruno. Prazer te Obrigado. conhecer pessoalmente, né? Já conhecíamos assim por questão de presença digital, que ele deixou muito bem claro aqui. Mas foi um prazer. Obrigado por compartilhar seus insights. Tá vendo aí? Mais um brasileiro, gente. Jovem, 35 anos, com uma expertise enorme no ramo de construção aqui nos Estados Unidos, já envolvido em 12 negócios e contando aí, né? 12 negócios e contando. Alguns vindo aí pela Alguns frente. vindo. Envolvido agora também com a educação, com treinamentos, Sim. mentorias, compartilhando, né, transbordando Sim. aquilo que ele tem de experiência para ajudar a impactar também outras pessoas. Então, é minha gratidão aí por você ter aceito participar aqui do programa e ter compartilhado. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão tirando insights aqui valiosos desse bate-papo que vai ajudar, seja brasileiro aqui nos Estados Unidos ou brasileiro que está lá no Brasil. Muito obrigado, Abel. Foi uma honra participar aqui. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que está adicionando muitas coisas boas na vida das pessoas aí. Obrigado. Agradeço. Quem quiser encontrar o Bruno, vamos colocar novamente aqui sua rede social.
Enfim, quem quer me encontrar, já sabe, tá lá o Abel Fiorotti, @abel.fiorotti.sa no Instagram. Você também me encontra no TikTok, também me encontra no Facebook. Tem meu site, o abelfiorotti.com, e o aplicativo, abelfiorotti.app, o nosso aplicativo. É o primeiro aplicativo de educação financeira e contábil aqui dos Estados Unidos, em português, 100% em português. Além disso, eu quero agradecer a participação do Bruno mais uma vez aqui, tá, Bruno? Obrigado. Honrado com a sua participação. Se você gostou do nosso bate-papo, não deixe de dar aquele like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Quanto mais pessoas derem like e se inscrever no canal, o nosso conteúdo vai impactar um número maior de pessoas. A gente vai poder contribuir para aquela pessoa que está no Brasil, que tem interesse de vir para os Estados Unidos, para aquele brasileiro que está aqui. Enfim, a gente vai conseguir impactar muitas pessoas. E você, brasileiro, que está no Brasil e quer vir para cá, não se esqueça de entrar em contato aqui, ó, no QR Code do nosso parceiro, Moraeua, uma equipe 100% dedicada para ajudar você no seu projeto imigratório, para mudar de maneira segura, planejada, aqui para os Estados Unidos. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio. Como sempre digo, vamos em frente!